quando vocês entrassem com o nome de vocês, checassem mesmo se tá. A gente teve um problema agora com um colega que estava entrando e aparentemente saiu com o nome da irmã, porque ela usa também o computador, então que a gente cheque isso. E tem algumas pessoas entrando com apelidos, né? Acabou de sair da sala uma pessoa com o apelido de Madman. Com certeza esse não é o nome que está inscrito no, no Siga Eventos pra gente. Então que a gente tivesse só esse cuidado para não usar nicknames, apelidos, essas coisas, para gente, para facilitar a vida da gente quando a gente for tirar a presença de vocês, tá bom? Vou passar a palavra. Agora deu certo, viu, Kleber? Beleza. Então, pessoal, bom dia a todos mais uma vez. A gente vai começar hoje, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa grande questão que permeia as nossas atividades profissionais, sejam engenheiros, sejam designers, pessoas que trabalham com projeto de produto, né? Responsabilidade ambiental é opção ou é obrigação, né? Incluir esse parâmetro no meu processo de projeto. Deixa eu só me apresentar aqui rapidinho, primeiramente. Eu sou professor do Departamento de Design da UFPB. O curso de Design da UFPB é em Rio Tinto, no Campus 4, mas mesmo sendo em Rio Tinto, a gente tem bastante conexão, eu tenho bastante conexão com a engenharia de produção, com o Fábio, com o Marcel, com outros cursos. A gente tenta fazer aí essa conexão. Sou pesquisador em ecoinovação, me intitulo também de ecochato. Aliás, as pessoas me intitulam às vezes de ecochato, né? Eu, até nem me incomoda, acho bom. E também sou um praticante da fotografia amadora. Então, de maneira geral, esse sou eu. Eu começo trazendo para vocês essa foto aí, certo? Essa foto é num país asiático, Vietnã. É lixo plástico no mar. Né? A gente vê aí diversas embalagens, a gente vê algo que parece uma janela, né? Não sei, uma coisa maior aqui do lado esquerdo, sacos plásticos, enfim. E a gente também lembra que no último dia 8, agora de junho, a gente comemorou o Dia Mundial dos Oceanos, né? E o que a gente tem para dar de presente aos nossos oceanos é plástico, é sacola plástica, é embalagem. Essa questão do lixo plástico é uma questão muito complexa, eu posso resumir aqui rapidinho. Ah, Desde a década de 90, os países desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos, Canadá, Alemanha, começaram a enviar para a China lixo plástico, porque a China comprava esse material para reciclar. A China, como é uma potência industrial, usava esse plástico reciclado para fabricar produtos. Acontece que chegou agora em 2016, a China simplesmente barrou, né, disse chega de lixo, não queremos mais lixo de países desenvolvidos, porque esses países começaram a enviar, além do lixo, do material que a China comprava, materiais que não eram recicláveis, materiais cirúrgicos, lixo hospitalar, enfim, quando vinham os contêineres, vinham com muita coisa. E aí gerou um conflito entre a China e esses países, e aí interrompeu. E aí o que acontece? Esses países começaram a enviar esses contêineres com material plástico para outros países menos desenvolvidos, ainda da Ásia, a Malásia, o Vietnã, né, enfim, as Filipinas. E aí, isso, desde 2016, vem gerando um conflito muito grande entre esses países menores e esses maiores, com essa briga do lixo, né? Porque os países desenvolvidos não sabem o que fazer com tanto lixo, enviam para esses outros países. Já houve até caso de devolução para o Canadá de um contêiner cheio de lixo. O fato é que o lixo plástico não deixa de existir. E, pasmem, o plástico essencialmente foi criado ali na década de 20, começou com o baquelite, né, a partir da década de 20 do século passado até hoje só veio aumentando. Essa sacolinha plástica que a gente conhece surgiu ali na década de 60, 1965, e a informação é que quase todo o plástico que nós produzimos no mundo ainda está aqui, né? Isso, e aí a gente vê esse grande problema ambiental aqui dos nossos oceanos. A gente sabe que até 2050, a informação do WWF, até 2050, nós poderemos ter mais plástico do que peixes no oceano. Também uma outra informação da ONU diz que
até 2050, ou em 2050, a gente vai chegar a quase 10 bilhões de pessoas vivendo no nosso planeta. Então, junte excesso de, né, uma superpopulação com uma superprodução de plástico, um produto que não tem fim praticamente, porque a gente usa o plástico, a gente vai embora e o nosso plástico fica aqui. Então, essa combinação de muitas pessoas com muito plástico é uma combinação que não dá certo para o planeta. E a gente já sabe disso, a gente já vê os grandes problemas ambientais relativos ao excesso de plástico. Eu estou falando apenas de plástico por enquanto, né? Aí eu trago uma outra foto, né? E também trago aí informação, né, de que no último dia 22 de abril a gente comemorou aí o Dia Internacional, só um instante. Estão vendo? Continuam vendo? Sim. Mas está projetado inteiro, Fábio? Tá, o PowerPoint... Não, tá PowerPoint edição. Módulo editor. Espera aí, porque eu acho que agora voltou. Pronto. Agora sim. Agora sim. Foi só um toque aqui. Então, voltando, a gente sabe que é no dia 22 de abril comemoramos o Dia Internacional da Terra, e essa é a terra que nós estamos cuidando. É dessa forma que nós estamos cuidando da terra. Óbvio, né, o plástico não tem destinação, ele é um lixo visível, né? E a gente vê numa foto como essa, para além do problema de cuidado com a nossa terra, um problema social muito flagrante, né? Pessoas que vivem do que a gente descarta, do que a gente joga na nossa terra e que tiram daí a sobrevivência. Mesmo que os lixões já sejam proibidos, já tem alguns anos que o Brasil tem lei que obriga as prefeituras a construírem aterros sanitários, mas a gente sabe que as nossas leis não são 100% cumpridas. Nós temos, inclusive aqui na Paraíba, nós temos um problema grave aqui na Paraíba, que é em Patos, né, de um conflito aí entre lixão e aterro sanitário, um aterro sanitário que não é feito, a prefeitura que não faz, enfim. Então, a gente tem vários casos de cidades no Brasil que não têm aterro sanitário, que é um pouco mais controlado, e que fazem lixão como esse aí, né? Situações horríveis de se ver. Então, a gente começa a entender que nós, enquanto projetistas, designers, engenheiros, né, pessoas criativas, pessoas que geram soluções projetuais físicas, produtos para solucionar algum problema, nós temos que ter em mente que tudo que a gente gera, tudo que a gente produz, um dia vai se tornar um lixo, um dia vai se tornar algo que não vai ter função, né? E aí, o Rafael Cardoso, que é autor de um livro que eu gosto muito, chama Design para o Mundo Complexo, o Rafael Cardoso é um pesquisador brasileiro, ele se inspirou no livro do Papanek, do Victor Papanek, que é Design para o Mundo Real. Esse livro de Papanek é um livro clássico, escrito na década de 60, né? E aí, inspirado no Design para o Mundo Real, Rafael Cardoso vem e escreve o Design para o Mundo Complexo, né? E ele traz essa frase, que para mim diz muita coisa, que ele diz: estamos em processo de sermos soterrados, literalmente, pelo lixo que produzimos. Afinal, lixo nada mais é do que matéria desprovida de sentido ou propósito. Um produto, quando perde o sentido ou perde o propósito, ele continua sendo uma matéria e continua sendo existindo, e continua existindo. Então, qualquer produto que nós projetarmos um dia vai perder o sentido ou o propósito, né? Ele perde o propósito porque perde a função, porque se quebra, ele perde o sentido porque aquela pessoa não vai usar mais, mesmo que ele funcione, ou porque saiu de moda, ou porque o usuário cresceu e o produto não serve mais para o tamanho do usuário. Enfim, existem diversas razões para um produto, né, seguir para o fim de vida. Mas muitos teóricos, como Rafael Cardoso e outros, já preveem esse caos projetual quando a gente não se preocupa com o que a gente gera, né? E aí, eu trago aí paradigmas do futuro. Esses paradigmas foram... existem pessoas, os chamados cool huntings, são profissionais que ditam tendências, né? São profissionais que trabalham um pouco com esse lance de tendência, de o que é que vai ser no futuro, o que é que as coisas que fazem previsões, né? Ligadas à sociedade, ligadas ao mercado.
Enfim, e aí a Sabrina Dweck é uma co-hunting futurista também, que trabalha com esses estudos sobre tendências futurísticas. Ela, recentemente, eu tive a oportunidade de participar de um curso com ela, em que ela nos apontou 4 paradigmas que nós teremos que enfrentar no futuro. O primeiro é que tudo, praticamente tudo, vai ser rápido e profundo, ou seja, nós estamos nos cansando de coisas superficiais e de coisas lentas. Veja que a gente, às vezes, quando você escuta um áudio no WhatsApp, que tem ali 2, 3 minutos, a gente já fica sem paciência, porque a gente está gostando de coisas rápidas, né? O e-mail, que antigamente era o que existia de mais rápido, hoje já é lento em relação à mensagem de WhatsApp. Já nos incomoda, porque você tem que entrar no computador, né, olhar, responder. O WhatsApp está na sua mão. Então, é inevitável que as coisas no futuro vão ser rápidas e vão ser mais profundas. O segundo paradigma que ela traz para a gente é que as coisas deverão ser confiáveis e compartilháveis, né? Então, nós, sobretudo a geração nova, né, essa geração Y, né, de 95 para cá, de 1995 para cá, que é uma geração já nativa digital, uma geração que já nasceu com a internet, enfim. É uma geração que exige coisas confiáveis e que sejam compartilháveis. A nossa necessidade de compartilhar está ficando cada vez maior, né, de compartilhar informações, sejam fakes ou não, de compartilhar aprendizados, né? Então, é outro paradigma que vai nortear o nosso mundo. E aí, o terceiro paradigma que Sabina coloca é o seguinte: os produtos e serviços serão cruciais e sustentáveis. Crucial por quê? Porque eles vão direto ao ponto, eles vão atender uma necessidade específica, eles vão, como o Fábio dizia na sua primeira palestra, ele vai atender, vai ter foco no usuário. É exatamente o que o usuário quer, o que o usuário precisa. Então, ele é crucial nesse ponto. E ele deve ser sustentável, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala do tripé em equilíbrio no que é econômico, né, é viável do ponto de vista econômico, factível do ponto de vista técnico e razoável do ponto de vista ambiental. Então, esse tripé da economia, sociedade, né, técnica e meio ambiente é o tripé da sustentabilidade. Então, as coisas, os produtos, os serviços que nós somos responsáveis por projetar deverão atender ao usuário e deverão ter essa preocupação ambiental no futuro. Aliás, hoje já, né? E o último paradigma que ela fala é que os produtos serão únicos e personalizáveis. A gente vai querer coisas personalizáveis. A gente vai querer coisas que sejam específicas para mim. A gente vai querer coisas que sejam únicas para mim. E nós, né, e aí eu digo nós, eu, Fábio, Marcel e essa geração 30, 40 anos, que nasceu em 80, a gente veio conhecer, a gente veio talvez descobrir as coisas personalizadas e únicas mais recentemente, e talvez isso nem seja desejo nosso, né, mas é desejo da geração nova, né, desejo de ter coisas únicas, de ter coisas personalizáveis. A gente tem diversos exemplos de empresas de impressão 3D que fazem óculos impressos 3D específico para o meu rosto. A gente tem o mass customization, que é aquela fabricação em larga escala, mas ainda assim personalizada, com nome, com cores, enfim. E é outra tendência. Mas eu vou me concentrar nessa terceira tendência, que é o crucial e o sustentável, para que a gente, enquanto engenheiro, enquanto designer, entenda como é que deve ser a nossa atuação daqui para frente. Aí eu trago uma frase que diz o seguinte: ó, o papel fundamental do designer, e aí só fazendo aí um adendo rapidinho para quem não é, para os estudantes de engenharia, a gente geralmente observa essa confusão entre design e designer, né, mas só reforçando que design é a atividade e designer é o profissional. Então, o papel fundamental do profissional, do projetista designer, é projetar produtos, processos, sistemas e serviços, primeiro, que atendam às necessidades do usuário. Segundo, que sejam inclusivos, né? Sejam universais ou não universais, mas que incluam pessoas que têm características físicas diferentes da maioria das pessoas. E que preservem os recursos do planeta. Então, são três argumentos, são três tópicos que nós, engenheiros, designers, projetistas, temos que observar. Foco no usuário, ser inclusivo e preservar os recursos do planeta.
Aí eu trago também aqui uma frase do Papanek, que eu falei agora há pouco, o Victor Papanek, que foi um designer que teve ali seu auge na década de 60, 70, ele escreveu um livro bastante polêmico, que chama O Design para o Mundo Real. Ele foi bastante rechaçado pelos seus colegas, né, nessa época que lançou esse livro, porque ele criticava muito o design sem propósito, o design sem função, o design focado puramente na estética e no desejo de consumir, né, e aí, imagine, você é um engenheiro hoje, ou um designer hoje, você vai contra as práticas dos seus colegas. Então, ele foi um cara que nos Estados Unidos, ele é austríaco, na verdade, mas aí depois se mudou para os Estados Unidos e desenvolveu sua carreira lá. E o Victor Papanek, nesse livro, ele dizia que o design, para ser ecologicamente e socialmente responsável, deve ser revolucionário e radical. Essa é uma das frases mais suaves de Victor Papanek. Ele tem frases super polêmicas, o livro dele é bem polêmico, onde ele cai muito em cima desse design despropositado, desse design de produtos que, né, que não tem, que é meramente decorativo, ilustrativo. E aí eu concordo com ele, né? A gente tem que partir um pouco para a revolução e para o radical. Não é fácil você trabalhar com eco-inovação, não é fácil você mostrar que sim, eu tenho responsabilidade ambiental, eu preciso ter por isso, por isso, por isso. Você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar questionamentos. Então, sejamos estudantes ou profissionais, né, esses desafios, essas barreiras que nós teremos que vencer para pensar em algo mais coerente e responsável do ponto de vista ambiental, passa um pouco pela revolução, pelo radicalismo, né, de forçar a barra. E aí o Tony Fry, que é um outro teórico do design, é um australiano que ensina na Inglaterra, autor de vários livros, ele discute ciência, política, design, ele discute, tem um termo que ele utiliza, que é o design e a insustentabilidade, que ele discursa bastante sobre isso, sobre design e insustentabilidade, que ele tem uma frase assertiva exata, né? Toda vez que você cria algo, você destrói algo. Isso é fato. Né? Para criar algo, eu tenho que destruir algo, eu tenho que recuperar uma matéria-prima, transformar uma matéria-prima, e aí é essa relação entre o que eu vou extrair do planeta e o que eu vou jogar de volta que a gente tem que buscar o equilíbrio. Para eu fazer esse produto, eu preciso extrair algo do planeta, eu preciso destruir algo. Tudo bem, nós vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade que a gente precisa de bens para viver, mas contanto que eu tire isso para fazer esse produto, mas que depois esse produto, quando perder seu sentido, seu Kleber, teu áudio desligou. propósito, ele não volte para o planeta como... E aí também, Fábio? Voltou. Voltou? Até então eu estava... É que o teu áudio tinha cortado. Volta só na parte que tu falou até que para criar você destrói. Então, eu destruo um pouco da terra quando eu extraio algum material. Pois é, exatamente. O Tony Fry traz essa assertiva, né? Quando eu vou criar algo, eu preciso destruir algo, eu preciso de matéria-prima para construir algo. E aí o cuidado que eu tenho que ter, o equilíbrio que eu tenho que ter, esse algo novo que eu estou criando, esse produto novo que eu estou criando, que foi fruto de alguma coisa que eu extraí, um dia vai perder o propósito e o sentido e vai ser devolvido ao planeta. Que ele seja devolvido como um elemento que vai ajudar o planeta e não como um problema. Esse é o grande desafio, é você continuar extraindo, mas não devolver problema. Né? E a frase do Tony Fry diz isso. Para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre esse autor, ele tem discursos políticos e, né, teóricos bem interessantes. Tem, inclusive, coisas na internet fácil de achar. Mas aí a gente chega no ponto que nos interessa. Né? Esse primeiro momento aí, apresentamos aí um pouco das teorias, das conclusões que os autores têm, né? Das reflexões que nós fazemos enquanto sociedade, enquanto responsabilidade ambiental, mas aí a gente vai tocar agora, a gente vai chegar agora no momento
que é tipo assim, eu vou tentar responder para vocês, né, de acordo com as minhas pesquisas, né, esse tema design sustentável, ecodesign, ecoinovação, faz parte da minha vida há muitos anos, desde que eu sou estudante, que eu já tenho um bom tempo, que é um tema que eu estudo, o meu doutorado também foi nessa área, então, um pouco do que eu estudei, do que eu aprendi, eu transformei em algum material para mostrar para os alunos, para quem a gente está formando, uma maneira, uma solução de como trabalhar, de como continuar projetando, de como continuar pensando em produtos, mas inserir aí a questão ambiental. A gente primeiro vai entender que designers não controlam política pública, não comandam redes de fabricação, nem são responsáveis por desenvolver materiais de tecnologia. Alguns engenheiros, sim, né? O engenheiro de material desenvolve novo material, né? O engenheiro de produção, por exemplo, comanda uma rede de produção. Mas o designer, embora trabalhe junto com os engenheiros, ele tem que ser capaz de pegar as tecnologias, os materiais, enfim, desenvolvidos por quem tem condições, por quem tem capacidade, que são os engenheiros, unir isso num produto, numa solução física, de modo que essa solução física não seja um problema para o meio ambiente. Da mesma forma, os engenheiros que trabalham com projeto de produto, ainda que não sejam as pessoas que vão projetar o material, ou que vão projetar a produção, devem ser engenheiros que vão pensar em como criar um novo produto, né? Porque o engenheiro também pode criar produto junto com o designer, de maneira responsável. Então, a questão é, como então eu posso tornar meus projetos mais ecológicos e éticos, né, com o meio ambiente? O Pierre Rabhi é um teórico francês, um estudioso da Terra, um filósofo, um cara super conhecido, né, no mundo todo, um defensor da agroecologia, enfim. E aquela conhecida fábula que nós utilizamos até hoje no mundo todo, do beija-flor e do elefante, é a criação de Pierre Rabhi. Né? Pierre Rabhi dizia assim, que o beija-flor, no incêndio, está fazendo a parte dele. Né? Então, o elefante poderia jogar muito mais água no incêndio do que um beija-flor, mas o elefante faz se quiser. Eu estou fazendo minha parte. É tanto que a fundação de Pierre Rabhi é Fundação Colibri, Fundação Beija-Flor, né? Que ele parte dessa fábula que ele inventou. E isso é uma coisa muito simples e que faz parte da nossa reflexão em relação a isso, né? Então, a gente não tem que esperar pelo governo, não tem que culpar o governo, não tem que culpar as indústrias. A indústria tem o papel dela, o governo tem o papel dele, mas nós temos o nosso papel. Eu até acho que o que vai gerar muito maior impacto, como o elefante geraria muito maior impacto se jogasse água do que o beija-flor, se o governo e se as indústrias tivessem uma maior atuação, teria muito mais impacto do que nós, projetistas. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer a nossa parte, porque o governo ou porque as indústrias não fazem a dela. Né? Então, como é que nós, enquanto designers, engenheiros, projetistas, podemos fazer a nossa parte, independente da parte do governo e da parte da indústria? Estudando e conhecendo o ciclo de vida dos produtos. Né? Então, nós temos que conhecer o ciclo de vida do meu produto, em pelo menos 5 etapas, 5 fases. Né? Qualquer produto que a gente tem em mãos, né? Se eu pegar aqui rapidamente esse T, a gente chama de T, uma conexão para três cabos, a gente vê que esse é um produto que teve um ciclo de vida. Existe um material, primeira fase material, depois esse material foi transformado e foi produzido no T, depois desse T foi distribuído para chegar até as lojas, ele agora está na fase de uso, né, eu estou usando, e vai chegar um dia, talvez, que ele vai se quebrar, que ele vai perder as conexões, que ele vai enferrujar, enfim, e que ele não vai mais servir mais para mim, ou vai mudar aqui o layout da conexão, e ele vai para o fim de vida. Então, qualquer produto tem, em qualquer ciclo de vida de qualquer produto, a gente segue aí, a gente estuda pelo menos 5 fases. Material, produção, distribuição, uso e fim de vida. Então, é conhecendo essas 5 fases
né, que nós temos condições de agir enquanto projetistas. Agir por fase. Né? A gente sabe que em cada fase dessa, a gente gera impactos. E a nossa forma de agir é diminuir o impacto em cada fase. Se de repente eu não consigo diminuir o impacto na produção, mas eu diminuo o impacto na matéria-prima, é válido. Ou se eu não consigo diminuir o impacto na produção, mas consigo diminuir o impacto na distribuição, por exemplo, fazendo uma embalagem em que eu consigo transportar mais, com menos distância, isso é válido. Então, conhecer o ciclo de vida do produto é o primeiro caminho para nós agirmos de maneira consciente, ecológica e ética. Isso é o que a gente chama de ecoconcepção, né? Ou ecodesign, né? É só uma tradução. Eu prefiro o termo ecoconcepção. Sei, para mim diz mais coisa, né? Ele vai além, né, do projeto, ele fala em conceber algo, né? Então, você ecoconceber, a ecoconcepção é você pensar em algo desde a gênese, desde o princípio, como algo em como esse produto como será o ciclo de vida e o que é que ele vai gerar de problema para o meio ambiente. E aí eu vou mostrar para vocês 4 exemplos de 4 produtos com 8 ciclos de vida, para que a gente fique para que a gente veja bem claro que não é tão difícil atuarmos de maneira pontual no ciclo de vida e gerar soluções projetuais, produtos que são mais responsáveis, mais éticos do ponto de vista ambiental. A gente não tem como viver numa sociedade sem produtos. Não temos. A gente não tem nem como viver hoje mais sem o plástico. Né? O plástico foi revolucionário. Né? Enfim, eu vou até falar um pouco mais de plástico depois num outro exemplo. Mas temos como fazer produtos, pensar, projetar produtos a partir de uma perspectiva do ciclo de vida que respeite o meio ambiente. Vamos lá. Vamos ver esse primeiro ciclo de vida aí dessa calça de jeans padrão. Essa é uma calça jeans comercial padrão, feita em larga escala. Aproveito aqui o momento para deixar a dica de filme para quem quiser assistir. Existe um documentário que se chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. É um documentário de um cineasta pernambucano, mas que hoje, acho que ele mora em São Paulo, no Rio, não sei, em que ele veio para Toritama. Toritama, para quem não sabe, é uma cidade aqui de Pernambuco, que é a segunda maior produtora de jeans do Brasil. Então, Toritama vive para o jeans. Né? E aí, o nome do documentário, só rapidamente, é porque a cidade trabalha o ano inteiro, inclusive Natal, Réveillon, porque eles só param uma semana no ano, que é a semana do Carnaval. Então, ele trabalha na produção do jeans para poder ter uma semana de férias e ir para a praia no Carnaval. Por isso, o documentário se chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. E esse documentário mostra a indústria, como a indústria do jeans muito em massa, ela é cruel do ponto de vista social e ambiental. Né? Fica a dica para quem quiser ver um pouco mais sobre o jeans. Mas vamos lá, vamos entender aqui o ciclo de vida desse jeans. Primeiro, na fase de produção, o algodão padrão, quando se planta o algodão, né, os estudos mostram que mais de 1.300 tipos de inseto podem atacar o algodão. E para isso são necessários muitos inseticidas, né, muito tratamento químico. Mais de 20 tratamentos químicos são colocados nesse algodão para que eles consigam produzir a fibra, produzir a flor do algodão. Em seguida, essa flor do algodão passa para a fase de produção, onde nós iremos produzir a fibra que vai gerar o jeans. Nesse processo é mais uma loucura de uso de água e de componentes químicos, e de tintura, e de lavagens, e de química, enfim. Né? Para uma única calça jeans são utilizados 10 mil litros d'água, né? Porque são muitas lavagens, é muito produto químico. Né? Sem se falar que nessa produção existe muito trabalho ilegal. O filme mostra muito bem isso. Tem um relato de um cara que diz assim,
Eu prefiro trabalhar sem ser fichado, como eles chamam, sem ser fichado, porque todo mês meu salário quem faz sou eu. Se eu quiser trabalhar muito mais, eu vou ter um salário maior. Se eu quiser descansar, eu vou ter um trabalho menor. E se eu tiver minha carteira assinada, meu trabalho é fixo, eu trabalho muito pouco. Então, é a percepção do cara nessa perspectiva. Né? Existe muito trabalho legal, muita exploração, não só no Brasil, fora do Brasil também. Nos países asiáticos que produzem jeans, existe muita exploração. Isso é um conteúdo que dá para a gente falar bastante, mas eu não vou nem me ater a isso. Uma outra informação sobre distribuição. Olha que dado importante. Do campo até a loja, uma calça jeans pode percorrer o equivalente a 65 mil quilômetros, o que dá uma volta e meia no planeta, né? Uma volta completa no planeta são 40 mil quilômetros. Por quê? Porque os componentes dessa calça jeans vêm de vários lugares, né? O jeans é feito, digamos, eu não sei o jeans onde é feito. A calça é feita em Toritama, por exemplo. O jeans é feito em outro lugar. Os implementos metálicos é feito em outro lugar. A linha é feita em outro lugar. Muitas coisas vêm da China, né? Vêm da Tailândia. Então, quando você soma todo esse percurso de todos os componentes que se unem numa calça jeans, a gente calcula isso, os pesquisadores calculam que é o equivalente ao impacto de uma volta e meia ao mundo. Na fase de uso aqui, ó, passando da fase de distribuição na fase de uso, a gente sabe que esse jeans padrão, esse jeans mais popular, digamos assim, segue muito a linha de moda, né? Então, quanto mais efêmera e mais rápida, mais você descarta a sua calça jeans rapidamente. E no final, a calça jeans, uma grande parte dessa calça jeans vai virar simplesmente lixo, porque não tem reuso, não tem reutilização, é um jeans fraco, é um jeans que não dura muitas lavagens, então vai começar a rasgar, se desfiar e vai para o aterro. Esse é o ciclo de vida de uma calça jeans padrão, talvez das que nós temos em casa. Aí eu vou mostrar a vocês um ciclo de vida de uma calça jeans, em que os designers fizeram o projeto da calça jeans pensando no ciclo de vida. É o exemplo da Nude Jeans, essa não é uma empresa brasileira, mas eu acredito que temos empresas brasileiras que já têm preocupações com isso, é uma empresa sueca, em que na fase de produção do material, ela utiliza material orgânico, o algodão orgânico, que o algodão orgânico utiliza muito menos pesticidas, né, mais controlada, né, e é uma produção, é um cultivo muito mais respeitoso do meio ambiente. Em seguida, a fase de produção dessa calça jeans utiliza menos químicos, utiliza menos água, e é uma produção justa, né, como a empresa mesmo diz, é segura, justa e ética com os trabalhadores, com salários adequados, com carga horária respeitada. Né, a empresa prioriza a produção local, com distâncias curtas. Na fase de uso, o que a empresa faz? Não importa quanto tempo você use sua calça, se você ficar com sua calça 10 anos, nesses 10 anos, qualquer reparo nós fazemos para que você não compre uma nova. Então, rasgou, você traz na loja, a gente repara gratuitamente. Né? Quer fazer um bolso, soltou uma costura, a gente vem e repara durante toda a vida útil do produto. E, em seguida, se no final você ainda, enfim, você já usou e quer trocar, de fato, sua calça jeans, a empresa recebe sua calça jeans velha, lhe dá um desconto para você comprar uma nova. Por quê? Porque ela vai transformar aquele jeans em nova matéria-prima para uma nova calça jeans. Então, veja, o mesmo produto pensado com ciclos de vida diferentes. Como você pode, enquanto engenheiro, enquanto designer, criar produtos pensando no ciclo de vida de maneira mais respeitosa. Vamos ver nosso segundo exemplo. É esse exemplo aqui, ó. Filme de PVC. Todo mundo acha que usa esse filme de PVC em casa, né? Todo mundo acha que usa isso aqui para embalar produtos. Esse produto é o terror, ele é do mal, eu chamo ele do mal. Por quê? Porque ele é um material nobre, né? Nobre porque é virgem, é transparente. Todo plástico que é transparente é virgem, né? Não é reciclado, não é reciclado, não é oriundo de reciclagem. Então, é um material virgem, que tem extrema tecnologia, né, que é impermeável, que é transparente, né, que tem liga, que tem elasticidade. É muita tecnologia envolvida para você usar apenas uma única vez e jogar fora. Então, o ciclo de vida desse plástico, aí, rapidamente,
né? A origem do plástico é a origem do petróleo, que também é uma outra discussão, se a gente for falar aí nos impactos da extração do petróleo, mas eu não vou também entrar nisso, porque é meio que um senso comum que a gente sabe que a extração do petróleo é uma extração bastante impactante. O nome desse plástico é o policloreto de vinila, né? É feito na produção industrial, é uma composição plástica com muito aditivo químico, que polui muito. A fase de distribuição eu não coloquei, porque não tem muita diferença em relação a outros produtos semelhantes, né? Os impactos são semelhantes. A fase de uso, ele é impermeável, ele é durável, então é um material bom, porém é de uso único, né? Você usa uma única vez e perdeu, vai para o lixo. E na fase de descarte, embora o policloreto de vinila seja reciclável, mas a forma dele não permite e não gera valor, né? Quando você amassa aquele pequeno bolinho, ele se perde no meio do seu lixo e é difícil ser coletado. Dificilmente um catador vai pegar uma bolinha de saco de filme plástico para colocar, né, para vender para reciclagem. Então, embora ele seja possível de ser reciclado, ele não é coletado, ele não tem valor. Então, ele é um problema infernal, porque ele é um material muito resistente, né, do ponto de vista, não resistente ao rasgo, mas resistente do ponto de vista por ser plástico, e que não se degrada, né? E aí a gente vê como é que chega o designer e o engenheiro com soluções criativas, com soluções pensadas para o meio ambiente, e gera um produto que tem o mesmo efeito a partir de outra perspectiva, que é esse produtinho aqui, ó. Que é isso? Isso é um tecido de algodão, né, encerado com cera de abelha, com resina de uma árvore específica aí, né, que faz exatamente o mesmo efeito do plástico. Se eu tenho, por exemplo, aqui um produto, sei lá, uma fruta qualquer, né, ele, por ser encerado, ele permite essa... Né, ele pega a forma da fruta, do que quer que seja, da vasilha, né, e aí ele vai e volta, ele tem essa resiliência, né, e é um produto que é feito de 100% algodão, vendo aqui o ciclo de vida dele, né? Sempre feito de tecido de algodão, né? É uma produção artesanal, que valoriza a produção local, que valoriza o pequeno produtor. Ele é durável, ele dura pelo menos 6 meses, é lavável, né? Você usou na sua geladeira, você lava normal, com água e sabão, dobra, como eu já tenho esse meu até mais de 6 meses, né? Guarda e reutiliza no próximo momento. Pelo menos com 6 meses essa cera dura. E depois que acabou, se você descartar, ele é 100% algodão, ele não vai gerar tanto impacto. E as fibras que vão nele, as resinas que são nele, que é a cera de abelha e a resina de uma árvore, que eu não vou lembrar o nome agora, são biodegradáveis, né? Então, inclusive, isso dá para fazer em casa também. Existem várias receitas aí, basta botar no Google, basta seguir lá a Bela Gil, quem gosta da Bela Gil, é que Bela Gil ensina como fazer esse tecido encerado. Vamos lá avançar aqui um pouquinho. Eu estou programando para encerrar 11 horas, viu, Fábio? Beleza. São 10 minutos aqui, é suficiente. Aí vamos chegar aqui no nosso vilão, o nosso terceiro exemplo, que é o copo, que é o descartável de maneira geral. Esse copinho descartável, todo mundo usa em casa. Ele é feito aos milhares, aos bilhões, né? Por quê? Ele tem uma produção relativamente fácil, ele tem uma forma muito fácil, né? Ele tem muito uso, as empresas fazem de maneira muito rápida, né? E é de um plástico relativamente barato, extremamente barato. Mas aí se a gente acompanhar aqui o ciclo de vida, mais uma vez, é um plástico oriundo do petróleo, que é fonte não renovável, que é uma extração impactante. Esse material, mais uma vez, é polietileno virgem, por ser transparente. Não se pode fazer, obviamente, que a gente não pode fazer nada que tenha contato alimentar com plástico reciclado, né? O plástico reciclado, ele só, pelas nossas leis, ele só pode virar sacolas ou bacia, ou produtos que não tenham contato com o alimento. Tudo que tem contato com alimento é virgem, é plástico virgem, né? É mais uma coisa que eu coloco no planeta. É frágil, tem uso único,
Para temperatura quente, por exemplo, ele não é adequado, ele esquenta, ele queima a mão, né? Usou, tem que jogar fora, mas o pior realmente é o descarte, porque ele não vai se degradar. Ele vai ficar ali no planeta, sabe? E você chega num consultório médico, tomou ali um copinho de água, jogou fora, pronto, já ficou ali para o resto da vida, você vai morrer e aquele plástico vai continuar. Então, para além do nosso compromisso como projetista, o nosso compromisso enquanto cidadão é diminuir o uso. Diminuir o uso, não precisa tanto de usar copo plástico em todo canto. Né? Ou se eu, pelo menos, utilizo mais de uma vez, ou levo minha garrafinha, enfim. Temos que mudar também os nossos hábitos. Então, esse produto é um produto que eu também acho ele do mal, porque tudo que é plástico de uso único, eu chamo do mal, porque você usa e joga fora, isso é terrível, né? O tempo de uso é muito curto, o tempo de vida é muito curto, né? E o plástico é um material extremamente importante e resistente. Nós não estaríamos onde nós estamos sem o plástico, né? Que está no avião, que está na seringa do hospital, que está nos computadores, que está em todo lugar. A questão é que nós temos que criar, e já existem, muitas possibilidades de plásticos, de matérias plásticas que têm propriedades de dureza, de resistência, de flexibilidade, de impermeabilização, de transparência, enfim, de maneira que seja biodegradável, com outros tipos de resina. Veja, em 1941, Henry Ford criou um plástico utilizando óleo de soja em vez de óleo de petróleo. E ele abortou o projeto dele por conta da Segunda Guerra Mundial, não avançou, e aí a gente entrou numa loucura de produzir o plástico do petróleo, mas a gente já sabe que existe formas de produzir matéria plástica com outros tipos de matérias-primas biodegradáveis. Bom, uma foto aqui, né? Essa foto mostra justamente poluído por plástico de uso único. Então, toda essa poluição aí é plástico de uso único, que são os copos descartáveis, enfim, tudo isso. E aí entramos aqui no nosso ciclo de vida do copo biodegradável, que é esse que eu estou usando aqui, ó. Estou tomando água nele. Esse que eu estou usando é feito 100% com cana-de-açúcar. É 100% fibra de cana-de-açúcar. Aqui no seu interior tem uma resina muito fina para impermeabilizar. E ele funciona tranquilamente bem. Então, uma solução aí de um ciclo de vida de um produto, né, que vem da agricultura familiar, que traz benefício ambiental e social. Se não trouxer benefício, pelo menos traz menos malefícios. Existem diversas fontes vegetais para fazer o plástico: a macaxeira, o coco, a cana-de-açúcar, óleo de mamona, óleo de soja, né, enfim, diversos tipos de óleos que substituem o óleo do petróleo. Esse aqui é resistente, térmico e durável, então ele aguenta bem tanto frio como quente, sem você queimar suas mãos. E o mais importante, quando a gente descarta, ele é biodegradável. Inclusive, ele pode ser comestível, né? Ele pode se transformar em ração de animal, né? Ser colocado junto com a ração, que não vai gerar problema. Pode ser colocado em composteiras que os organismos vão consumir, né? Vão compostar, né? Então, veja a diferença de impacto ambiental desse produto que tem a mesma solução para o outro. Eu coloquei aqui os preços, né? Esse custa 43 centavos e esse custa 92 centavos. Ele é mais caro. Mas aí é que entra a nossa questão. Ele é, sei lá, 50 centavos mais caro, nem isso. 50 centavos mais caro. Né? Eu posso pagar um pouco mais caro pela tecnologia que foi desenvolvida para um produto que impacta menos, né? Se eu posso, por que não pagar? Para desenvolver um produto como esse, existe tecnologia por trás, que faz com que esse custo ainda seja mais caro, né? Então, essa questão econômica pesa, mas em alguns aspectos nem tanto. Eu não acho que 50 centavos a mais num copo, tendo a consciência limpa de que eu não vou gerar um problema, seja tão caro, né? Mas isso é uma questão muito de consciência pessoal. E aí, para a gente encerrar nossa discussão de hoje e partir para as nossas compartilhamento de informações, perguntas, quem tiver, eu trago novamente a nossa pergunta.
Responsabilidade ambiental, opção ou obrigação? Para mim, eu não tenho nenhuma dúvida, é obrigação. Né? Projetistas, designers, engenheiros, estudantes têm obrigação de inserir critérios ambientais nos seus projetos. Por quê? Eu vou lhe dar aí pelo menos 9 razões, certo? Primeiro, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista enquanto você, cidadão, projetista, ser humano. Enquanto projetista, você tem que seguir leis ambientais que são cada vez mais rígidas. Né? Nós temos que seguir as leis. Não pensem que vocês vão fugir, não, porque vai chegar uma hora que a lei vai cobrar de você, projetista, engenheiro, enfim, seguir as leis. Segundo, nós temos que ser conscientes, éticos e responsáveis. Ter consciência que o que eu projeto, se for virar um lixo do mal, é melhor não projetar. Né? Eu tenho como reduzir, tenho como estudar o ciclo de vida e reduzir por fase. Se eu posso, por que não fazer? Devo fazer, é obrigação. Segundo, tendência do futuro, tendência de hoje e muito mais do futuro, tem que seguir. Terceiro, temos que dar a nossa contribuição com as mudanças globais. Nós temos que ser capazes de contribuir enquanto cidadão e agir localmente, né, com as mudanças globais. Então, do ponto de vista pessoal, só rapidamente aí eu trago 4 motivos. Do ponto de vista da empresa, da indústria, das tecnologias, da produção, realmente, que nós não temos como fugir, primeiro, quando eu parto para uma abordagem de ecoconcepção, automaticamente eu tenho redução de matéria-prima. Redução de matéria-prima é redução de custo. Menos gastos com recurso. Obviamente, se eu utilizo materiais que são reciclados, é muito mais barato do que materiais virgens. Né? Terceiro, menos desperdício. Quando eu projeto uma produção pensada no ciclo de vida, quando eu pego a fase de produção e projeto ela de forma para gerar desperdício, eu economizo também, né? Menos gasto na distribuição, se eu trabalho com o pensamento de distribuição, é refazer uma embalagem para que a gente consiga carregar mais num caminhão, é diminuir as distâncias, é optar por caminhões mais modernos e mais novos, é criar centros de distribuição específico, né? Tem como a empresa agir de diversas formas para diminuir o impacto da produção, e isso é diminuição de custo. Produto mais durável, com valor agregado, e, consequentemente, você pode cobrar mais caro. De maneira bem rápida, veja só, para você fazer um produto que seja responsável do ponto de vista ambiental, você pode fazê-lo com menos dinheiro, porque você vai gastar menos matéria-prima, enfim, em alguns casos, e você pode, inclusive, cobrar um pouco mais caro. Então, você gasta menos e ganha mais. Do ponto de vista econômico da empresa, se bem feito, se feito com consultoria e com concepção, isso pode alavancar uma empresa. Né? Então, existem diversas razões para que entendamos que responsabilidade ambiental não é opção, é uma obrigação, certo? Para finalizar aqui, eu trago essa frase da Heloísa Artuso. Heloísa Artuso é uma outra designer do Rio Grande do Sul, que também é uma defensora e trabalha com isso. Ela diz: o design é um poderoso meio de transformação e pode ser usado para criar impactos positivos nas pessoas e no planeta, desde que feito com consciência. Né? O design... recentemente eu vi um comercial da Globo. Tem um comercial da Globo que eu odeio, que é aquele agro é tudo, agro é pop, agro é tudo. Aquilo ali eu odeio, porque é uma forma de iludir as pessoas e dizer que o agro não gera problema, né? Mas, e aí a Globo, sei lá, agora está criando uns comerciais meio fora desse agro é pop, agro é tudo, mas com algumas temáticas, e eu não sei a razão exatamente, mas recentemente eu vi um comercial sobre design e inovação, né? O que o design vai fazer no futuro, o que a inovação vai fazer no futuro, né? E aí ela mostra justamente que o design vai mudar muita coisa, é capaz de transformar muitas coisas, né? E desde que feito com consciência. Vou mostrar aqui a vocês, só para finalizar, né? Ó, essa sacolinha plástica aqui, ó, é uma sacolinha plástica biodegradável, é uma sacolinha plástica que a gente utiliza no supermercado.
né? A que a gente utiliza no mercado, sendo que essa daqui é feita também de cana-de-açúcar, salvo engano, matéria vegetal biodegradável, deve ser um mix de matéria, né? Que termina Geralmente usa batata, né, Kleber? batata, tô terminando já, viu? Que a gente utiliza e aí terminou, usou ali no banheiro, na cozinha para jogar o lixo, jogou fora, vai para o aterro, vai se degradar. Juliana fala que não está vendo. Tá vendo, Marcelo? Eu estou enxergando. Tô vendo, sim. Um outro exemplo aqui, ó. Rapidinho. Ó, descartável, com colherzinha, garfo, também um plástico super duro. Inclusive, essa daqui dá para reaproveitar várias vezes, porque ela é bem rígida. Mas também, ainda que eu utilize e jogue fora, vai ser biodegradável. Soluções de madeira, ó. Descartáveis de madeira. Enfim, eu sempre tenho um kit sustentável aqui para mostrar na. Ela está sugerindo, Kleber, de você tirar a apresentação, já que acabou os slides, para a tua imagem da câmera ficar maior. É verdade. Então, deixa eu só encerrar aqui a apresentação e eu volto a mostrar. Para encerrar, vou mostrar para vocês aqui, sugerir aqui 4 bibliografias para quem desejar se aprofundar um pouco mais. O primeiro é esse livro de Rafael Cardoso, Design para o Mundo Complexo, certo? Esse aqui, o Design quando todos fazem design, é do Ezio Manzini, que é um italiano que escreve sobre isso. Nós temos A Verá-Idade das Coisas Leves, do Thierry Casasian, que também é um livro muito bom, que fala sobre tudo isso que eu falei agora, é um livro bem ilustrado, bem bacana. E, por fim, eu também mostro aqui o Ecodesign, que é meio que uma bíblia da Brunella Coso, né, o Ecodesign, que fala aí sobre isso. Então, deixa eu só tirar aqui minha apresentação para ver vocês e mostrar o que eu tinha mostrado. Parar a apresentação. Pronto, estão me vendo agora, né? Então, tá vendo, Marcelo? Não. Ainda não. Tem. Acho que ele fica meio que processando, né? Não, ele vai. Libera o microfone do equipamento que está a sua voz e fecha do outro. É a apresentação, eu tirei já. Libera o microfone. Desculpa. Libera o microfone do equipamento que está a sua câmera. Porque quando você fala, ele vai jogar na tela isso, entendeu? Aí você fecha o outro, e agora quando você falar, ele vai jogar a imagem do dispositivo que está emitindo som. Pronto, me escutam agora? Pronto, agora você foi E me veem? para o meio da tela. Agora eu estou com eco, peraí, só um instante. Conseguem me ver e me escutar? Acho que não. Agora voltou para o anterior, pequeno. Não, é porque volta porque, por exemplo, eu falo e eu devo estar na tela agora, o M grande. Aí, a gente fecha e você fala, Kleber. O negócio é todo mundo fechar. Tu tem que fechar, Kleber, o microfone do teu outro dispositivo. Isso, agora sim. Aí todo mundo fecha e quando você falar, sua imagem vai para o centro. Agora, deu certo? Sim. É muita tecnologia, viu? Sim, agora sim. Vamos lá. Sim, rapidamente. Deixa eu mostrar aqui o que eu tinha mostrado a vocês. Essa é uma sacola plástica, né, biodegradável. Acho que ainda está tendo problema, ou não? Tá ok? Beleza. Sacola plástica, biodegradável, feita de batata e cana-de-açúcar. Eu utilizo, faço minhas compras, né? Depois que eu faço minhas compras, eu utilizo ali, reutilizo no lixeiro, jogo fora e ela vai se biodegradar de maneira bem rápida.
Aí eu tinha mostrado também aqui Inclusive, os descartáveis biodegradáveis. eu acho a textura dessa A sacola colher, mais agradável, até. Não sei se você ouviu o que eu falei. Às vezes eu acho a textura dessa sacola mais agradável ao toque do que a própria sacolinha plástica. Peraí, viu? Eu tô com Eu vou um digitar. problema de tecnologia aqui. Tá só tua tela, viu, Kleber? Independente da fala da gente. Eu esqueci que dava para. Fala aí, Marcelo, por favor. Fala, Kleber. Tá ouvindo? Kleber? Eu não estou escutando, estou com algum problema. Kleber, tá ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Mas Alô, alô? Eu não estou ouvindo o Kleber. Fábio deve estar com o microfone aberto, mas eu não estou ouvindo. Tô ouvindo o Kleber. Eu vou sair daqui. Aí, Kleber, você Vamos lá, alguém me escuta? vê se você Sim, tá tá me ouvindo, Kleber? Marcelo, tu me escuta? no meu. Eu que não escuto ninguém. Tá me ouvindo, Kleber? Eu que não escuto ninguém. Alguém fala aí, por favor. Oi, Kleber. Kleber, Oi. Agora. tá ouvindo? Tô ouvindo. Você tá com a tela fixa, viu, Ei. Kleber? Só aparece você, independente do que a gente fala. Bom, é porque essa dinâmica de celular e computador deixa a gente bem louco, né? Mas agora tá ok. Tá ok. Quem não viu aqui já está vendo para a terceira vez. A sacolinha plástica, como que eu mostrei. Os garfinhos feitos de plásticos biodegradáveis. Isso aqui é super durável, dá para usar mais de uma vez, inclusive, antes de descartar. Tem os que são feitos de madeira. Né? E é isso. Eu vou mostrar esses exemplos para vocês. E estou aberto aqui para que a gente discuta. Eu não estou vendo o chat, nem estou vendo nada, estou só me vendo, então eu peço que vocês perguntem, tá certo? Kleber, obrigado aí. Eu acho que, mais uma vez, um conjunto de informações aí gigantesco, né, em tão pouco tempo, que, como o Kleber comentou aí durante a apresentação, cada coisinha dessa daria uma grande discussão e um grande papo com visões diferentes, com tendências, né? Mas eu acho que é um assunto muito interessante e Kleber trouxe uma forma que dá para todo mundo entender que, mesmo não sendo designer, né, de formação, a gente precisa entrar nesse tipo de discussão porque todos nós somos usuários, né? E de expor nossas necessidades, de expor nossas percepções sobre utilização de produtos dentro de um mundo que, como o Cleber falou, tende ao caos, né? Ampliação de população com utilização de produtos numa escala exponencial. Então, acho que agradeço demais, é muita coisa. Eu vejo que eu tenho vários vilões em casa, copos plásticos e por aí vai. E eu acho que a gente tem que repensar algumas coisas realmente, tá? Não sei se o Marcelo tem alguma coisa a falar ou a gente já começa aí. Eu coloquei minhas falas já no chat para não ocupar muito tempo, porque eu costumo ser muito prolixo. Marcel, Oi. tua voz está duplicada. Deixa Tem eu um dar uma eco, olhada aqui. Melhorou agora? Deu certo? Sim, Pronto. deu. Não, eu agradeço a apresentação do Kleber, é sempre muito provocativo, assim, de você repensar os seus consumos. E é uma coisa assim que, principalmente quando eu voltei da França, alguns hábitos já estavam bem internalizados e eu senti muita dificuldade de mantê-los, porque até, eu não sei se Kleber vê da mesma forma, seria até um comentário para
provocar uma discussão, eu vejo uma certa resistência das pessoas a essas mudanças, mesmo quando é uma mudança sua. Você não quer necessariamente que a outra pessoa faça, você só faz. E mesmo assim, talvez pela nossa cultura, assim, não sei se brasileiro ou nordestino, de a gente querer muito conduzir a forma dos outros serem e estranhar muito o diferente. Eu acho que em outros cantos do Brasil que são mais cosmopolitas, talvez esse problema seja menor. Não sei se tu vês da mesma forma. Aí, as outras perguntas, uma tem associação, dois comentários meus têm associação com isso, né? De como mudar essa mentalidade e não ser muito pela cultura da culpa, né? Que você tem que seguir, senão, mas que seja uma coisa que encante, porque eu acho que o encanto com aquilo que é mais generoso com a natureza talvez mais transformador do que a culpa e a culpabilização. Não sei como é que tu enxerga isso. Eu sofri muito. Eu amadureci bastante, sofri muito no passado justamente com essa tentativa de querer fazer com que as pessoas sejam assim, sigam esse exemplo e não sejam tão destruidoras e não sei o quê. Até que um amigo meu chegou e disse assim: meu irmão, pare de catequizar, faça simplesmente, e quem quiser olhar o que você está fazendo, porque você está sendo uma pessoa chata, né? E foi um amigo meu que disse isso, e realmente eu caí na real isso, porque a gente tem essa, não sei se é uma cultura nordestina ou se é a minha personalidade, de querer ficar meio que catequizando mesmo. Mas chega uma hora que você compreende que o importante é você fazer, e aí quem está do seu lado vai olhar, vai aprender, né? Uhum. Óbvio que nós, enquanto educadores, temos a missão de passar, de forçar um pouco a barra, de estimular, né? Porque isso faz parte do processo de educação o qual nós estamos inseridos. Uhum. E enquanto professor, eu até sou um pouco catequizador nas minhas disciplinas de desafio sustentável, né? Mas enquanto cidadão eu parei um pouco mais. A gente tem uma... Marcel, fechou, Marcel? Tudo bem? Sim. Tem outras coisas, mas a Kleber vai vendo aí no chat e ver se é conveniente responder para todos ou se a gente bate um papo depois. Como eu tô no celular, não estou conseguindo ver o chat, eu queria que vocês lessem, por favor. Tá. Deixa eu só intercambiar e colocar. Ou então as pessoas poderiam abrir também. Deixa eu botar só o José Neto aqui na jogada. Zé Thaís, se quiser fazer a questão pessoalmente não, né? Não sei como é que chama, visualmente, não sei. Participando. José tá aí? Zé Neto? Quer falar, José Neto? Oi, posso sim. Eu achei muito interessante principalmente os exemplos apresentados pelo professor Kleber do plástico descartável e das opções biodegradáveis. Já sei, não estou convidado no churrasco. Me veio a dúvida se o Brasil tem capacidade de atender essa demanda que nós temos dos plásticos descartáveis, que usamos até por cultura mesmo, em larga escala. Queria saber se o Brasil hoje tem capacidade de produzir para substituir todos esses descartáveis por biodegradáveis. José Neto, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Veja só, esse copo é feito de cana-de-açúcar e é vendido na França. Porém, a França não produz cana-de-açúcar. A França não tem cultura de cana-de-açúcar como nós. E hoje na França, aliás, não hoje, desde 2017, todo descartável plástico da França foi proibido, descartável plástico como plástico do petróleo. Tanto o material descartável como a sacolinha, né? Essa sacolinha aqui, ó. Então, hoje na França é 100% disso aqui ou papel, e os descartáveis são esses, ó. Cana-de-açúcar e esse de madeira, enfim. E, portanto, a França não produz cana-de-açúcar. Porque... Arthurzinho tem uma pergunta? Peraí, Arthur. Não, ele tá na aula, desculpa, eu não fechei o microfone, foi mal.
Então, não tenho dúvida, José Neto, que nós, enquanto, inclusive Nordeste, né, aqui em Mamanguape, aqui bem pertinho da gente, nós somos um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Por que a gente não teria capacidade de produzir tudo isso enquanto descartável se outros países têm? Então, eu não tenho dúvida. Tá certo. Obrigado, professor. Dúvida sanada com sucesso. Obrigado. Agora, eu gostaria só de complementar um pouco essa opinião de Kleber, que eu compartilho dela, mas eu sinto que é um desafio enorme fazer a mudança, né? Girar a chave não é fácil, porque assim, quando você produz um copo descartável desse de plástico, a produção assim vai aos milhões, é muito rápido, a produção é altíssima, são bateladas enormes de plástico injetado que você consegue rapidamente. Ele tem uma pergunta na aula dele. A dificuldade é a gente conseguir virar essa chave. E essa virada de chave eu acho que não é tão fácil, porque envolve não só adaptações tecnológicas, mas também mudança de mentalidade da população em geral. Certeza. Vamos lá, então. Vamos para outro José Ananias. Pediu para dar uma lida aqui. Vamos lá, vou ler literalmente, tá? Gostaria de saber como o senhor, Kleber, analisasse e comentasse essa questão sanitária e de responsabilidade ambiental na China. Recentemente foi descoberto um novo vírus com potencial pandêmico lá. Isso deve ter relação também com a questão que o senhor falou de países asiáticos aceitarem rejeito o lixo de outros países. Esse é o questionamento dele. Zé Ananias, Zé Ananias, eu acho que essa é uma questão bem complexa, que eu não sei nem se eu tenho condições de responder, a questão sanitária em si, mas você levanta uma questão que é pertinente, que é a questão do lixo que ia para a China. Desde 2016 não vai mais. Bom, não vai assim, legalmente, né? O lixo dos países Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Canadá, para a China. Se não vai para a China, está indo para outros países. E eu acho que essa questão sanitária do lixo que era para ir triado, porque esses países compram, não é de graça, esses países compram essa matéria-prima, né? Mas o país que envia deveria enviar triado, né? Fazer uma triagem antes do que apenas dos tipos de plásticos que esses países vão processar, e de maneira cruel e desleal, esses países colocavam dentro dos contêineres outros tipos de materiais. Com certeza, lá nesses países asiáticos, o problema vai ser agravado por isso. Veja que os lugares dos oceanos que têm mais poluição são nos países asiáticos. Tem lugares na Ásia que tem praias que não são mais utilizadas pelos humanos, porque as praias estão completamente lotadas de plásticos, né? Então, embora eu não saiba te dizer, não tenho condições de te afirmar se uma pandemia ou se um vírus vem de um lixo, o que eu posso dizer é que o problema do lixo enviado pode sim ser fonte de diversos problemas, não apenas de vírus, mas de outros grandes problemas. Ô, Kleber, eu tenho uma colocação, e aí também para ver tua opinião, tá? Como um cara que trabalha, né, muito mais dentro do assunto e falou, né, dentro da tua fala aí, trouxe dentro da tua fala a questão da nossa responsabilidade, né, da transformação dessa nossa responsabilidade, do papel que a gente tem dentro desse cenário, né, de mudança. Eu te pergunto, você falou pouco, mas qual é eu encaro de uma outra forma, um pouquinho diferente da sua, digo em proporção. Eu acho que todos vou colocar designers e projetistas de uma forma geral, que não só que tenham a formação de designer, mas que estejam em algum daqueles elos do ciclo de vida, que eles têm um papel talvez muito maior do que o usuário final nessa mudança
de materiais. Né? Então, assim, o que é que você enxerga? Qual é a função do projetista, de uma forma geral, que não precisa ser um designer ou um engenheiro, a pessoa que está dentro de um projeto, por exemplo, de uma fábrica ou na indústria de plástico como um todo, qual é o papel dele como projetista nessa mudança, de tentar buscar a todo custo uma tecnologia mais limpa, mudança de materiais. Então, por que a indústria, por exemplo, não pensa em, se nós temos a matéria-prima de cana-de-açúcar, por que não os projetistas desse ramo, desse ciclo, dessa indústria do plástico, não tentam transformar isso numa escala industrial? Qual é a tua visão sobre isso? Não sei se eu me fiz claro. Não, olha só, Fábio. Primeiro que eu concordo com você na primeira parte que você falou. Se a gente fosse atribuir culpa, a palavra não é bem culpa, mas responsabilidade, né? A responsabilidade do projetista é maior do que a do usuário, né? Porque assim, hoje a gente cobra do usuário dos produtos que já existem, né? Que já estão feitos. Então, né? De você decidir antes de comprar. E a gente cobra do projetista pensamento de ciclo de vida para o futuro, né, para os próximos produtos, porque o que está feito, é para os próximos produtos. Então, temos sim passagem de contribuição, quem usa, quem compra, quem consome e quem faz, mas eu acho que aqui quem faz, quem projeta, tem muito mais responsabilidade. Como fazer isso na empresa, né? Qual o papel na empresa? Fábio, eu acho que é uma coisa até que passa por militância, sabe? Mas mais do que militância, é você tocar num ponto crucial para qualquer empresa, que é o aspecto financeiro. Eu acho que o projetista deve estudar e deve ser capaz de encontrar uma forma de fazer o produto, de propor um produto mais ético e mais responsável, mostrando à empresa que ela vai ganhar mais fazendo isso. Porque se você quiser que a empresa apenas se convença para ser bonitinha, ela não vai se convencer. E assim, existem diversas formas de você mostrar que financeiramente vale a pena investir na abordagem de ecoconcepção. Então, o papel principal é mostrar que partir para uma abordagem de ciclo de vida de concepção significa ganho financeiro, ganho financeiro. Uma vez que você faz isso, você convence qualquer industrial. Beleza. Tem alguma outra questão aí, Fábio? Eu queria falar também, completar uma fala de Kleber, que a gente está falando muito em, por exemplo, substitutos do plástico, considerando o consumo que a gente tem hoje. A gente falou também sobre a virada da chave na indústria. Arthur, ele está na aula dele ali. Da virada de chave da indústria, que envolve tudo isso que Kleber falou, de você convencer a indústria de que economicamente é mais interessante. Só que muitas vezes isso envolve investimento em novas máquinas, em realmente virar a chave da indústria, porque quando muda o material, muda o processamento, muda a máquina, muda o investimento. E aí, essa virada realmente ela é complexa. Mas tem outra virada que é importante, que é a virada no consumo. Então, tem a empresa, eu coloquei aí no chat para vocês, ela se chama Loop. Aí a logomarca dela, nos 2 Os, ela fez o símbolo do infinito. Foi bem interessante a sacada. E é uma empresa de embalagens. Então, é uma empresa que ela muda a forma de consumo no mercado. Então, você não vai mais comprar o shampoo, você não vai comprar lá, vai no mercado, compra o potinho de shampoo. Você vai com a sua embalagem de shampoo e lá no mercado você vai encher. Você vai fazer um refil do shampoo, do qualquer que seja o produto, seja produto alimentício, produto de higiene, limpeza e tal. E só que isso envolve toda uma reconfiguração, não só na produção, na distribuição, como também na organização do sistema de vendas, das empresas de comercialização. Então, se vocês forem ali no site da Loop, que eu coloquei aqui, vocês veem que ele já tem uma parceria com o Carrefour.
E essa parceria é interessante, porque significa que, aos poucos, o supermercado ele já vai incorporando essa nova embalagem e essa ideia de fazer o ciclo. Possa ser que a gente chegue numa ideia de, em vez de supermercados maiores, mercados menores e mais especializados. E aí você consegue ir para um mercado que você vai comprar grãos e você leva lá os seus potinhos e enche com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e tal, e ter esses potes em casa, que, enfim, é uma mudança muito grande no sistema de maneira completa. Desde a concepção, produção, distribuição, comercialização e cultura de consumo. Então, é muita chave aí para virar. Então, eu não sei como é que tu vai viver esse desafio. Não, eu vou complementar esse seu comentário. É um desafio muito grande, com uma previsão, com uma assertiva meio previsão. Não será nós, não seremos nós, a nossa geração, que vai sofrer a virada dessa chave. Né? A nossa geração não vai viver num planeta mais consciente, mas as próximas. Talvez Arthur, para quem não sabe, é o filho de Marcel, que está aí falando, estudando muito bem. Talvez Arthur faça parte da geração. Né? Por quê? Porque a geração de Arthur, que tem 10 anos, e até os mais novos, desde o princípio, tá ali Arthurzinho estudando, desde o princípio já tinham educação ambiental na escola. Eles cresceram, é igual o nativo digital que cresceu com a internet, tem um nativo ambiental também, que é aquela criança que já nasceu em um planeta, num sistema em que existe uma educação ambiental. Então, são esses novos engenheiros, novos designers, que mais na frente, eles não saberão projetar se não for nessa perspectiva, na verdade. Então, a gente está estimulando a transição, sofrendo com a transição, mas nós não seremos as pessoas que vamos usufruir desse momento melhor. Eu completo com isso. É uma pena, né? Porque é o que a gente gostaria de ver, mas você coloca um pouco mais na real, né? Tem o Antônio Barros, ele queria fazer um comentário aqui. Só antes dele, Juliana queria fazer uma pergunta, né? Só para a gente deixar Juliana e depois Antônio Barros. Pode ser, Tá bom. Juliana? Oi, bom dia. Oi, Juliana, bom dia. Eu queria saber assim, ó. A gente estava falando dos projetistas, que eles não têm tanto uma visão para isso, se a culpa é deles, se a culpa é da empresa, o que acontece, né? Eu vejo que hoje as empresas colocam lá nos seus sites relatórios de sustentabilidade, que eles fazem sustentabilidade, colocam isso lá. Mas dentro da empresa, a gente não vê que as pessoas são conscientizadas quanto a isso. Vou dar um exemplo. Vamos tirar todos os copos plásticos da empresa, tá bom? E vamos pôr xícara. Muito bem. Aí eu passei por essa situação. Só que, Kleber, você acredita que não tinha pia para as pessoas lavarem seus copos? Acredito. Acontece também isso? Você já viu acontecer isso? De vamos agora mudar essa questão. Mas não dá também as condições adequadas para isso. Então, eu queria também que você comentasse sobre isso. Que às vezes a pessoa até pensa, vai lá, bum, é radical e tira, mas não tem um lugar para lavar. Então, isso é o que eu queria o comentário, por exemplo, tá? Juliana, isso vai de encontro ao que a gente já vinha falando agora com o Marcel, do lance da transição, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de transição, ou seja, as empresas estão pouco a pouco se conscientizando da importância de não apenas imprimir o pensamento de vida no produto que ela entrega, mas também imprimir o pensamento responsável nos seus colaboradores, na sua dinâmica de funcionamento. E as empresas antigas estão se adaptando. Esse é um clássico caso de um gestor sensível, por exemplo, que vamos trocar os copos plásticos por canecas e tudo.
mas que, por estar em fase de transição, não pensou que, por exemplo, para se ter uma caneca, tem que ter um espaço para lavar a caneca. O que não é algo difícil de se modificar, mas faz parte da transição. Assim como já existem empresas, as mais recentes, que já estão projetando espaços e dinâmicas de trabalho numa perspectiva não apenas ambiental, mas numa perspectiva comunicacional, social. Então, por exemplo, a gente tem empresas hoje que elas têm ótimos banheiros com duchas, porque sabe que seus funcionários estão vindo trabalhar de bicicleta, por exemplo. Né? Que, nesses grandes business centers, nesses prédios enormes Google, que tem... A própria Google, eu conheci em São Paulo mesmo, é assim, é isso daí. Que tem pia, que tem cozinha para que você leve a sua comida e você não compre comida com embalagem plástica, que tem dispositivos para você separar o lixo, que tem banheiro para você tomar banho depois que você circula de bicicleta. Então, da mesma forma que tem empresas novas criando já um ambiente, né, um meio ambiente profissional que facilita isso, tem as empresas que se tornam sensíveis pela pressão, mas que precisam se adaptar. Então, eu vejo isso de maneira até mais simples, eu vejo isso como uma questão realmente de você, né, de sensibilização mesmo, de dizer, olha, que bom que a empresa está começando a ficar sensível com isso, mas a gente precisa de uma pia, a gente precisa de um banheiro, a gente precisa de um lugar para guardar a bicicleta, né? É realmente uma questão de transição, sabe, Juliana? E aí, outro ponto também que você falou, eu não sei se eu perdi, porque eu estou em dois eventos ao mesmo tempo, mas o de vocês estava muito mais interessante, tá? Só para elogiar. A ISO 14000 é uma certificação de meio ambiente que as empresas buscam, porque quer garantir a marca, quer isso e tal. E a de sustentabilidade, vai essa mesma ISO, tem outras ISOs, eu não sei se você falou ou eu perdi, eu queria tirar só essa dúvida. Não falei, mas foi bom você trazer esse assunto, porque aí eu posso esclarecer. Aí existe uma série, a gente chama de série, que é a série 14, né? E aí existe a 14001, a 14002, a 14040, enfim. A partir do 14 tem uma série com outros números que vão modificando, mas que todas que começam com 14 dizem respeito a alguma questão ambiental. A ISO 14000 pura, ela é uma ISO que vai dizer regras não seria educação ambiental, mas de práticas e de transformações da empresa em relação à produção, em relação ao descarte de lixo, para que a própria indústria seja uma indústria responsável do ponto de vista ambiental. Se você vai para a ISO 14040, por exemplo, é uma ISO específica sobre ciclo de vida do produto. Ela ensina a empresa como fazer uma ACV, que é análise de ciclo de vida do produto. Então, ela determina exatamente o que é uma análise de ciclo de vida e diz como a empresa deve fazer. Então, toda essa série ISO 14000, cada uma tem um tema. Só para ilustrar rapidamente, eu, antes de me tornar professor, eu era designer da fábrica de baterias Moura, que é em Pernambuco, a fábrica. E quando eu estava lá em 2003, 2004, né, há quase mais de 15 anos, a Moura já estava querendo conquistar a certificação ISO e não estava conseguindo porque a bateria é um produto totalmente poluente, utiliza chumbo, né, e um dos gargalos da bateria Moura era como controlar o chumbo que é descartado da bateria, que tinha regiões poluídas lá em Pernambuco, para conseguir a ISO, porque aí essa ISO que eles queriam não era nem para a bateria em si, mas era para a prática da indústria. A indústria tem que ser sustentável. Mas essa série ISO 14000, se você percorrer por ela, você vai encontrar diversas diretrizes, todas ligadas ao meio ambiente. Não, excelente, excelente. Como em segurança a gente tem a ISO 45001, né? Que ela ficou muito parecida com a 14001 de meio ambiente. É muito interessante a gente ver que segurança e meio ambiente eles têm que andar junto, né? Então, tem que andar junto. Fábio tá aí que
tá aí já junto para falar, a gente vê, e tudo que você falou aqui, o como essas duas palavrinhas são importantes no todo, né? Porque você mostra fotos impactantes e essas fotos, assim, a gente consegue visualizar o problema de segurança, o problema de meio ambiente. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Kleber. Obrigado, Juliana. A gente tem agora Antônio Barros, não sei se ainda está aí, Antônio. Oi, bom dia. Estou aparecendo. Oi, Antônio. Eu vou fazer uns comentários aí depois sobre o que eu fui anotando durante a apresentação e outras pessoas que já comentaram também. O primeiro ponto que eu sim, acho que foi o Kleber mesmo falou a questão da cultura ambiental, né? Que tipo as pessoas estão sendo educadas agora, porque eu vejo assim, eu tento algumas vezes assim, eu às vezes tem uma feirinha que o pessoal vende semente, a gente leva lá nossos potes, diz não, vai pesando num saco só e a gente vai guardando e vai somando. Mas eu não. Tipo, ele ia pegando cada tipo de semente, tipo, que é uma castanha, uma amêndoa, e cada coisa ele queria botar num saco diferente. Porque, assim, acabava sendo um pouco mais prático para ele. Mas mesmo não havendo todo aquele movimento todo, que, tipo, não tinha uma fila atrás de mim, mas era o modus operandi dele. Aí, tipo, a gente chegava lá e não conseguia, sabe? E eu digo mesmo, assim, eu penso nessas coisas, assim, eu tenho minhas sacolas, chamo eco bags, não é esse tipo de sacola plástica que é biodegradável, mas, tipo, eu sempre tento lembrar mas, assim, eu cheguei no mercado, putz, tô sem a sacola. Então, a gente precisa ainda, tipo, se forçar mais ainda. E outra coisa, assim, às vezes, os órgãos, as empresas têm que também contribuir com isso, tipo, trocar o copo plástico pelo copo de cana-de-açúcar, ou um colega estudou na UFPL, falou, tipo, era tipo um conezinho, que não sei se era um tipo de papel, que ele tomava água nisso lá. Então, na questão da cultura, tem isso. E, assim, também falou, a gente produz um monte de cana-de-açúcar, mas não produz esse tipo de produto. Por quê? Porque, assim, não há desculpa, faltou a palavra em português, seria um enforcement do governo. Tipo, o governo fazer legislação para dizer, não pode isso, não pode aquilo, porque eu imagino que como o Marcel falou, assim, na França teve daquela empresa, tipo, há legislações lá que dizem, tem que ser assim, essa, tem que ter uma regulamentação específica. E eu acho que falta isso aqui no Brasil, mas a gente não vai mais aceitar esses caminhos de plástico, derivado de petróleo, enfim, vai ter que ser assim, tipo, é óbvio, tem que ter não tem para se adaptar, o pessoal já tem investimentos, enfim, assim, as cidades já tiraram o cano do plástico, mas, assim, vai uma coisa de cada vez, mas tem que ser feito, até porque isso dá uma criação de mercado, assim, você vai criar um mercado para estimular hoje quem produz copinho plástico, aí produzir outra coisa, porque sabe que aquele mercado vai ser um mercado morto. Se não houver esse passo, eu acredito que do governo, assim, eu acho que não vai estimular isso. E, assim, acaba que a gente acaba exportando a cana-de-açúcar quando a gente podia estar produzindo mais coisa no próprio país, que gera mais riqueza, gera mais emprego, porque a parte da agricultura, eu acho que o Kleber falou bem do agropop, tipo, se estimula muito a agricultura, mas a gente acaba... A agricultura... acaba que hoje você não consegue especializar muito, assim, já tem muita mecanização, então você gera pouco emprego. Então, isso serviria também como um estímulo à economia, se for pensar em outros assuntos, assim. Mas, tipo, tem que partir do governo. Assim, essa consciência ambiental acaba sendo boa no longo prazo, porque gera mais emprego, gera mais riqueza e também protege o meio ambiente. O último ponto que eu falei, assim, o Kleber falou de Toritama, eu acho, no meio da apresentação. Minha mãe, ela é de Salvador, também sou de lá. Ela vende roupas. Então, assim, 1 ou 2 vezes por ano, esse ano acho que não vai rolar, mas nos outros anos, ela viaja para Toritama, Santa Cruz, para comprar roupa. E, assim, por mais que se a gente fale que... Desculpa se estiver vindo barulho, está tendo obra aqui do lado. Mas por mais que a gente fale, o ideal era ter uma empresa de jeans responsável. Assim, aqui no nosso país, assim, eu conheço porque eu conheço o bairro onde eu nasci e vivi. Assim, tem gente que não tem condições porque ainda é muito caro. Assim, tem que se criar a cultura, tem que se popularizar para justamente começar a diminuir gastos. Então, assim, hoje eu não vejo assim como ela deixar de comprar em Toritama.
esse produto para ir comprar em outros lugares. Ela até, assim, vou fazer um adendo aqui a essa questão. A última vez que ela foi lá, acho que foi no meio do ano passado, mas eu não lembro se foi em Toritama ou se foi em Santa Cruz. Ela falou que estava achando muita coisa da China, porque estava sendo mais barato trazer da China do que fabricar. Ou seja, pode ser, por mais que seja algo desgastante, ruim, é um mercado que está morrendo. Tipo, o que é que vai ser dessa cidade se vai passar só a importar coisa da China? É uma outra preocupação, mas aí já é um outro assunto. Mas eu acho que, enfim, desculpa, falei bastante. Obrigado pela sua colaboração. Você trouxe ótimos pontos para a gente refletir e pensar. Obrigado. Eu não sei se tem mais alguma questão, porque a gente já vai em 11h40 aí. Se Kleber quiser comentar alguma coisa do Antônio... Tem um comentário que o Antônio fez, mas no final da fala dele ficou bem cortada para mim. Deixa eu só fazer um ele fala comentário aqui que rapidinho. os refis hoje são de embalagens plásticas. Deixa eu só comentar aqui rapidinho o que o Antônio falou. Fala. Pessoal, longe de mim querer que vocês não vão mais em Toritama, viu? Daqui a pouco vai aparecer a notícia aí. Professor defende encerramento da produção em Toritama. Não é isso, não. Certo? Mas Toritama é um choque. É um choque pela produção e é um choque pelas condições de trabalho. Mas quem sou eu? Eu não teria condições nem de opinar o que fazer com Toritama, mas né, acho que até o próprio cineasta, ele meio que ficou, eu li um pouco, ele disse que ficou atordoado querendo colocar no filme uma proposição de alguma solução e não conseguiu, porque é um problema tão complexo que envolve política, sociedade, emprego e renda, né, trabalhar com carteira assinada, não trabalhar com carteira assinada, bom, a questão do jeans, não só do jeans, a indústria da moda, ela é horrível, ela é perversa demais, é um outro ciclo de vida. Se a gente for entrar, a gente tem muito que discutir, mas o que a gente pode fazer enquanto consumidor é optar por consumir menos, por exemplo, por consumir coisas mais pela necessidade e menos por vaidade, ou mesmo quando for por vaidade, que você procure um produto que seja mais responsável. Já existem muitas empresas no Brasil, não só de jeans, de camiseta, de sapato, né, que são outra indústria muito louca, a indústria do sapato, do couro, porque muita química no couro, enfim. Mas já existem sapatos que utilizam matérias-primas que são recicladas, né, enfim, a gente tem muito... Eu queria só dar uma outra informação que eu não disse na minha apresentação e que me veio à cabeça agora. A gente falou muito do plástico. A grande questão do plástico, que embora seja uma matéria-prima muito importante para a evolução da sociedade como um todo, é que o plástico foi criado por uma combinação de elementos químicos que o homem inventou. Então o homem pegou o óleo do petróleo, adicionou através de experimentos, né, combinações químicas, e criou uma matéria-prima com diversas propriedades físico-químicas. A questão é que essa combinação que o homem criou, a natureza não reconhece. Então, como é um padrão de combinação de moléculas químicas diferente de qualquer padrão que existe na natureza, quando você joga para a natureza degradar, ela olha o plástico e diz: o que é isso? Eu não reconheço. E ela tenta. Né? Os micro-organismos se acoplam ao plástico, mas não conseguem degradar, porque é um padrão de molécula de combinação química que é totalmente diferente de tudo que existe na natureza. Quando você pega qualquer coisa orgânica, esse copo, por exemplo, se você descartar, ele tem uma combinação de moléculas reconhecidas pela natureza. Então a natureza vai degradar porque reconhece. Então a grande questão do plástico é criar materiais com as mesmas propriedades, utilizando matéria-prima que a natureza reconheça. É exatamente isso. Agora, que se é fácil, eu acho que não. Mas aí se juntar eu, Marcelo e Fábio, a gente vai montar um projeto, junto com a engenharia de materiais, para a gente fazer copos de cana-de-açúcar, viu, Marcelo? Beleza. O convite foi feito ao vivo, né, para todo mundo. Foi. Eu acho ótimo. Eu tenho que sair da administração para poder tocar esses projetos. Exigiu aí um posicionamento, né? Foi.
Eu queria só comentar um aspecto aqui que o. Desculpa. Um aspecto aqui que o Antônio falou no chat, mas ele não falou na fala dele, que é que muitas embalagens de refis são embalagens plásticas. E realmente, acontece muito. Inclusive, uma coisa que eu critico muito é a inserção da cultura da moda em determinados produtos que, por sua origem, ele tem uma pegada ambiental. Por exemplo, tu me passa esse copo aqui, por favor? Tem muitos copos que a gente começa a produzir com a intenção de abolir o copo plástico, por exemplo, o copo descartável. Como um copo como esse aqui, que muitas empresas vão... Aqui tem o negócio da seleção, já está pagando e tudo. Deixa eu ver se eu fico. Então, o que acontece muitas vezes com produtos desse tipo, que originalmente eram pensados para reduzir o consumo, e acaba que cada evento vai ter um copo desse que acaba não cumprindo aquele papel. E aí se torna até uma cultura de coleção. Tem gente que começa a colecionar copos desse tipo, ou garrafinhas. E aí a cultura da coleção acaba por digamos assim, botar em xeque a ideia principal, que era usar esse tipo de copo para eliminar o copo descartável de um uso só. Então, é um outro aspecto, assim, que é mudança de cultura, de comportamento de consumo, que particularmente, eu acho difícil de modificar, mas tem que ter aquela paciência e convencer aos poucos, porque se a cada evento você tiver um monte de copos como esse, daqui a pouco lança um filme da Disney, aí vai ter aquele balde de pipoca. Aí no próximo filme, não, vamos levar o balde que a gente já tem. Não, vai ter que comprar o balde do próximo filme, que vai ser o filme, sei lá, do... Toy Story 4. Aí vai ter o balde do Toy Story 4. Aí o próximo filme. Próximo filme é Rei Leão. O Rei Leão. Aí vai ter que ter o balde do Rei Leão. Então, aquela coisa de você não consumir descartável, vai acabar que você vai consumir um monte de coisas, vai ficar entulhando na sua casa, e depois você vai jogar fora, porque não vai ter uso para aquilo. Então, tem que ter consciência também. Um cuidado também consumo. Que a gente tem que ter. No caso dessa empresa que eu mostrei para vocês, exato. Eu não sei o que aconteceu aqui. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu... Estão me ouvindo, né? Então, eu acho que esse aspecto aí, talvez Kleber tenha mais coisas a comentar, porque ele é bem crítico dessa questão da moda e do consumo por coleção, por simplesmente querer consumir, por ter uma certa vaidade, né? Essa questão da coleção de copos rígidos também é uma questão realmente de pura consciência. Né? Às vezes chega na sua casa, aqui em casa tem uns 4 copos rígidos desses, que eu não sei como foi que chegou, mas chegou. O povo traz, sei lá, a gente recebe nos cantos, mas eu acho que essa é uma questão de consciência mesmo, assim, porque isso também acontece, você não joga fora, mas acumula em casa, o problema continua. Ô Fábio, deixa eu só comentar aqui, agora que eu cheguei aqui no chat, eu vi que a Natália Alves, eu não sei se ela está aí ainda, ela faz uma pergunta aqui sobre os copos biodegradáveis. Realmente, Natália, os copos biodegradáveis, eu não sei como é que está no mercado hoje de João Pessoa, né? Acho que precisaria ir numa loja de descartável, que na verdade, se eu sincero dizer você que eu nunca fui numa loja de descartável, mas talvez já exista. Se não existir, a gente só consegue realmente comprar pela internet. É um pouco mais caro, mas a opção, inclusive no Brasil já tem fábricas de copos descartáveis biodegradáveis, né? Em São Paulo tem, então dá para comprar. E a Juliana também perguntou sobre o Keep Eco, que é o paninho encerado, que é esse paninho aqui. Vocês todos viram quando eu mostrei. Esse tanto você compra pela internet, isso aqui, fácil também, como você faz também em casa com cera de abelha, inclusive fica um cheiro bom de cera de abelha. Então, não é tão difícil assim não, de conseguir, sabe? Então, dá para ir conseguindo. Eram essas duas, a Natália e a Juliana, que perguntava
aqui. Pronto, é isso. Eu acho que a gente... Natália, perdão, passou, desculpa mesmo, eu não vi tua pergunta, tá? Mas eu acho que a gente já vai 11h50, né? Eu acho que tem gente, alguns já saíram, né? Talvez por outras atividades. Eu só fazer um relato lá em São Carlos. Deixa eu só fazer um pedido. Pode falar. Pode falar. Pode falar, Marcelo. Deixa eu só fazer um pedido. É o seguinte. A política do YouTube é o seguinte, que quando eu atinjo 1.000 inscritos, eu tenho direito a algumas ferramentas do software do YouTube. Uma delas é, por exemplo, fazer live de dispositivos móveis, outra enfim, contadores, essas coisas todas. Então, eu tenho hoje 964, 65 inscritos. Tem 35 pessoas online, que exatamente fecha os 1.000. Vamos todo mundo se inscrever lá para poder ter acesso a essas ferramentas. E isso ajuda até para editar os vídeos e tudo. E é engraçado que são ferramentas que estão lá e eu não consigo usar. Eu só consigo se tiver o link já está aí. Eu botei os 3 vídeos das outras aulas, das outras conversas que a gente teve. Eu vou até colar de novo aqui. É só para que eu tenha acesso a essas ferramentas. Claro que se tiver interesse no canal, melhor ainda, né? Porque me ajuda também a ficar instigado para produzir os vídeos. Como eu descobri uma ferramenta agora que eu coloco a minha tela, a minha câmera e a minha voz de uma vez só, sem editar, que isso me tomava um tempo danado, agora pelo menos eu tendo a produzir com mais frequência. Kleber, vamos cobrar esse mexão aí de Marcel, hein? Ficou... Bora. Mas, só para um relato, Juliana também estudou lá em São Carlos, na UFSCar, e grande parte das que eu conheci de universidades do interior de São Paulo, a cultura já é de você ter uma caneca. Então, você vai para o RU, vai para o RU, para o restaurante, ou qualquer lugar, você leva, as pessoas vão com a mochila e pendurada a sua caneca. A caneca vai para tudo que é lugar. E aí tem o esquema, né? Tem caneca da República, né? Mas, assim, você se sente um estranho quando você chega no RU e não está com sua caneca. Você fica envergonhado de ter que ir lá na administração e dizer: eu preciso de um copinho plástico. A pessoa te entrega, mas você sente que já é assim: mas cadê a sua caneca? Você não trouxe por quê? Não tem nada da pergunta, mas o olhar dela já diz isso. E culturalmente você passa a se inserir nesse esquema de caneca para tudo que é lugar. Inclusive nas baladas, assim, balada de República que você vai, você leva o seu caneco para tomar cerveja. Então, isso já é cultural, né? Acho que a gente poderia fechar aí. Acho que todo mundo foi atendido nas perguntas, 11h50, acho que uma manhã muito bacana aí. Talvez aqui mais tenha havido interação aí entre os participantes, né? A gente agradece demais aí a Kleber. O link vai estar disponível daqui a algum tempinho, é só o tempo da gente colocar aí no canal de Marcel. Se inscrevam no canal de Marcel. E na próxima semana a gente vai ter o encontro novamente às 10 horas. Não sei se Marcel quer fazer o fechamento e Kleber fazer o fechamento aí dele do... Quem é que vai ser? Pode ir falando aí que eu vou procurar. Acho que terça-feira é Fábio de novo. Vai ser o mesmo para a semana que vem. Carol tá perguntando. É Fábio, né? Que a gente deixou os outros convidados para mais tarde, né? Eu não sei, tem que ver no cronograma. E eles estão com dificuldade lá de... porque o meu convidado da Jeep, ele tem um problema que para ele representar a empresa, ele tem que preparar a apresentação e mandar essa apresentação para os recursos humanos para eles aprovarem, para saber se tudo que está na apresentação dele pode ser compartilhado com o público externo. Então, só essa dificuldade que ele tem, eu fico toda semana cobrando. E aí, a resposta? Ele diz: não, acabou. Porque ele está em teletrabalho e com 2 crianças em casa, então, assim, tá complicado para todo mundo. Então,
Eu peço até desculpa de não ter ainda a definição certinha do horário dele, da data. Na Mas ele vai próxima apresentar. seria, acho que é Guion, né? 7/7. Pelo menos Guion? não consegui Pronto. como Guion. Então já vou ligar para ele hoje para. Mas aí a gente já vou ligar para ele hoje. É bom para esses convidados que têm essas dificuldades, porque tá do outro lado do oceano, que tá em empresa privada, a gente se prepara. Tipo, você, o Kleber, Fábio, a gente fica preparado já para qualquer coisa substituí-los. Beleza. Vamos lá. Não é isso, Kleber? Bom, é isso, com certeza. Então, ó, só para encerrar, pessoal, mais uma vez obrigado. Então, pessoal. Marcelo ia falar ainda? Desculpa, Marcelo. Marcelo? Não. Era perguntando se você concordava com isso. Claro, concordo, sim. A gente vai fazer o plano B, caso o Guion e o rapaz da Jeep não consiga. O de Campina Grande, que é Pablo, está confirmado já, mas é o último. Então, só para encerrar, obrigado aí, as pessoas colocando aqui parabéns, a Vitalina, enfim. Obrigado a vocês pela escuta. A intenção dessa minha conversa que eu sempre gosto de ter com os alunos, né? Essa temática é uma temática que eu sempre abordo nas minhas aulas, enfim, nos lugares que eu vou, da nossa responsabilidade enquanto projetista, ela tem essa intenção realmente de fazer com que a gente acrescente ao nosso pensamento projetual a responsabilidade ambiental e a minha responsabilidade sobre o que eu coloco no mundo. Né? Então, eu sou responsável pelo que eu crio e pelo que eu coloco no mundo. Se vai ser um lixo, é culpa minha. Se não vai ser um lixo, também é culpa minha. Então, e aí como esses exemplos que eu dei do jeans, do filme PVC, né, do copo descartável, tem outros e diversos exemplos de produtos que servem ao nosso uso, mas que foram pensados de outra forma. Então, espero que tenha ficado a mensagem para vocês que são estudantes, que são de uma geração mais nova do que a gente, que precisam e que são muito mais sensíveis a isso, com certeza. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez. E é isso, Fábio. A gente se encontra na próxima terça, né? Sim, certeza. Verdade. Valeu. Um abraço a todos. Até mais. Fechando a gravação. Abraço.